Olá, pessoal. Para não perder muito tempo, o vídeo já está um pouco longo. Vamos entrar logo no tutorial que vai ensinar o passo a passo para a montagem do diferencial que acontecerá na próxima aula no Space Maker. Vamos lá. Esse é o kit que vai ser distribuído para cada equipe, né? Na primeira sessão de montagem, onde nós vamos montar a primeira parte do nosso caminhão desse projeto de 2005.2. Então vocês vão receber esse kit aqui. Aqui a gente tem o chassi, a parte intermediária, aqui a parte traseira, né? Eles vão ser conectados aqui. Nesse setor aqui vai vir o suporte do motor e aqui nós vamos acomodar a suspensão traseira e o nosso diferencial, ok? A suspensão traseira ela vai ser feita por meio de feixe de molas, né? Já está aqui um feixe de mola de um lado impresso e ele vai ser acoplado nesses dois furos aqui por meio de pinos e nesse contato aqui vai ter um braçozinho de alavanca para ela fazer o jogo aqui do amortecimento. Então vai ser um feixe de mola de um lado, outro feixe de mola do outro, e acoplado a esses dois feixes de mola nós vamos ter o nosso diferencial. E aqui eu estou mostrando a cage, né? A parte intermediária, né? A parte média da nossa carcaça do nosso diferencial, tá certo? Os rolamentos vocês já vão receber com os rolamentos já inseridos nos seus lugares, ok? Houve uma mudança de projeto do período anterior para esse atual, alguns melhoramentos de projeto, inclusive a diminuição do volume da cage, né, onde vai conter os componentes, as engrenagens do diferencial, né? E com essas mudanças, a engrenagem motriz, que é essa peça aqui, ela passou a ser inteiriça, tá certo? Acoplada ao eixo, e por esse motivo ela vai ter que ser inserida em primeiro lugar aqui no interior do diferencial. Então ela vai ser inserida aqui nesse furo, né, no mancal de rolamento e vai girar aqui para promover o movimento da coroa, não é isso? Então, a melhoria de projeto é que ela criou um fim de curso aqui e ela não está mais saltando do rolamento pelo seguinte motivo. Aqui ela topa, nesse sentido aqui ela topa no rolamento e pelo outro lado, aqui o acoplamento do eixo cardan à engrenagem motriz, né? Tem uma área circular aqui que vai ser acoplado no eixo da engrenagem motriz. Tem um furo aqui para manter exatamente a engrenagem na posição, ok? Então eu vou usar esse parafuso aqui para fazer o papel do pino, que ainda não foi impresso, eu vou imprimir para poder disponibilizar para vocês. E esse pino vai fazer o intertravamento aqui. E aí a nossa polia, ele caiu aqui porque tem que prender do outro lado, né? No nosso caso, quando o pino for impresso, vai ter um anel de fixação do outro lado que vai mantê-lo na posição. E aqui a gente percebe que a polia motriz, né, ela está se movendo aqui tranquilamente na posição dela, ok? Então, colocada a polia motriz e aquele pino de fixação, o passo seguinte vai ser a colocação da coroa. Então, aqui está a nossa coroa, que é essa engrenagem maior, ok? Que vai ser colocada no nosso diferencial. A gente vai observar aqui que de um lado tem uns altos relevos aqui, ó, exatamente para suportar essa face aqui da nossa engrenagem, né, coroa, tá certo? Do outro lado ela é lisa, não tem o sobressalto. Então aqui a gente já sabe qual o lado que a gente vai colocar a nossa engrenagem, ok? Mas antes disso a gente precisa preparar essa engrenagem para tal. No nosso kit a gente dispõe de duas engrenagens laterais, ok? Uma engrenagem ela vai ter um furinho para a gente colocar a cola aqui mais perto da base e essa outra, o furo vai estar localizado mais próximo do dente da engrenagem, percebe?
Então, essa primeira engrenagem a gente vai escolher essa que tem o furo mais próximo dos dentes. Para quê? Para a gente inserir, né, o nosso eixo aqui que vai estar ligado à roda, ok? Então, para isso nós precisamos colocar essa engrenagem, né, num mancal de rolamento aqui, ok? Para isso a gente coloca numa superfície um pouco macia assim com um paninho, né, para não danificar os dentes, e vem aqui, centra ela e vem com a parte metálica plana, né? E aqui você força para baixo para fazer o encaixe do rolamento no eixo da manivela, da engrenagem, ok? Caso tenha dificuldade, a gente dá uma lixadinha aqui na superfície circular do nosso eixo e a gente vai com facilidade conseguir colocar a engrenagem no mancal de rolamento, ok? Então aqui já está ela colocada. E em seguida a gente vai colocar esse conjunto, engrenagem e rolamento, aqui no interior da nossa engrenagem maior, né? A coroa, ok? Então aqui, ó, um pouco difícil a visualização porque é tudo de uma cor só. Mas aqui eu coloquei no centro, né? Percebe? Está centralizado ali. E aí agora nós vamos pressionar. Podemos fazer o inverso, né? Colocamos isso aqui e viemos com a nossa engrenagem coroa e pressionamos para baixo. Veja que nós conseguimos montar a nossa engrenagem aí no interior, tá certo? Talvez na hora da montagem possa ser conveniente que essa engrenagem desça mais um pouco aqui em relação. Talvez ela não precise ficar rente aqui, entendeu? Um pouquinho mais para baixo para poder acomodar as engrenagens satélites lá. Ok? Então vamos começar aqui com ela faceada, certo? Então, esse passo nós colocamos a engrenagem aqui. E agora a gente vai partir para a colocação das engrenagens satélites. Ok? Então, vamos pegar aqui o pinozinho que vai servir para suportar as engrenagens satélites, que vai ser disponibilizado também. Esse pinozinho roscado. Vamos inserir numa desses furos aqui laterais, tá certo? Inserir um pouco aqui, né? Até ele ficar ali rente com a coisa. E pegamos a engrenagem satélite, que é essa aqui, ok? É uma engrenagem mínima, né? Que não tem aquele eixo prolongado. Aqui para a gente visualizar, ok? Essa engrenagem aqui. E aí nós vamos conseguir engatar ela com a engrenagem lateral que nós colocamos e vamos empurrar esse eixinho aqui. A operação meio melindrosa requer uma certa habilidade manual, mas com fé em Deus a gente vai conseguir. Parece que não está aparentando isso, mas a gente consegue, tá? Colocamos os dentes ali e vamos agora colocar a engrenagem no eixo, né? Então observe que ela está engatadazinha ali na lateral. E agora a gente precisa colocar a outra engrenagem satélite na outra extremidade do pino, né? Então nós viemos para cá, tentando colocar aqui, trair mais o pino, e agora eu vou tentar colocar o pino mais para frente, fechando aqui a nossa montagem, certo? Um pouco de paciência, muito controle e paciência nessa hora, para a gente conseguir esse negócio aqui. Pronto, conseguimos fazer a montagem das engrenagens satélites, ok? Esse pino vai chegar aqui na outra extremidade. E aí nós vamos colocar um pouco de cola aqui, né? Para
fazermos a montagem perfeita. Então observe que as engrenagens estão girando com a engrenagem lateral, né? Ok? E elas devem girar com uma certa liberdade aqui, sem muita trava, né? Para poder o diferencial funcionar direitinho. Ok? Então pronto, montamos as engrenagens satélites junto com a engrenagem lateral montada aqui no conjunto da coroa, ok? Claro que após a gente fazer isso, a gente vai colocar um pinguinho de cola aqui, outro pinguinho de cola aqui para manter esse pino no lugar, né? Sem muito excesso para não colar o que não é devido, ok? Então aqui a gente percebe que o movimento tá fácil, beleza? Pronto, feito isso, a gente vai colocar a nossa engrenagem coroa no interior do diferencial. Novamente, aqui estão as ranhuras, né? Então a gente vai colocar desse lado de cá, ok? Então a gente engata os dentes na parte da engrenagem motriz aqui, ó, né? Dente engatado ali, ok? E agora a gente vai vir com o eixo da roda, tá? Vamos inserir esse orifício desse lado e vamos centralizar aqui na nossa coroa para a gente, segurando aqui o movimento da engrenagem lateral, a gente ia fazendo com que o eixo, né, se penetre na nossa engrenagem, certo? E agora a gente vai passar para o ponto mais crítico da nossa operação. A gente tem que observar que esse eixo, o eixo que nós acabamos de introduzir, tá certo? Esse eixo aqui, ele tem que estar completamente solidário com a engrenagem aqui, tá certo? Que afinal é a engrenagem que vai transmitir o movimento para a roda. Então ela não pode ficar girando bêbada aqui, não é isso? Então, para que isso aconteça, existem aqueles pontinhos na nossa engrenagem, não é isso? Os furos, né? Que a gente viu ali, ó. Então, ó. Tem esse furo aqui. E temos uma imagem ampliada do interior do nosso diferencial, onde a gente pode finalmente visualizar o furo onde a gente vai pingar a cola aqui para fazer com que o eixo, que a gente está vendo aqui, inclusive uns fios de rosca do nosso eixo, né, que é um fuso roscado, para ele ficar solidário com essa engrenagem aqui. Então, pinguinho de cola aí, espera curar, pinguinho de cola do outro lado, para a gente garantir que isso aqui não vai descolar e nós vamos precisar desmontar todo o nosso equipamento, né? Tem que ter todo cuidado agora, pegar uma haste, talvez a ponta do enforca-gato que nós usamos na montagem, né? Molhar essa pontinha com cola e fazer com que essa cola penetre nesse furo aqui e faça a junção do parafuso, né, do eixo com o eixo da engrenagem. Coloca de um lado e coloca no furo do outro lado. E aí deixa um tempozinho com bastante paciência para que a cola, né, tenha o seu processo de cura adequado, e aí isso aí o eixo vai ficar solidário, ok? Então, movendo o eixo, ele vai ter que mover a engrenagem. Esse é o ponto crítico de nossa montagem. É essa operação aqui, ok? Então, feito isso, a gente vai vir com a outra engrenagem, que é aquela que tem o furo mais próximo da base dela, né, distante dos dentes, tá vendo? O furo aqui. E aí nós vamos, um trabalho também que exige uma certa calma, nós vamos fazer o engrenamento dos dentes e o posicionamento do eixo, né, que vai vir aqui da outra roda. Então aqui nós vamos posicionar aqui, né, os dentes da engrenagem, e aí fazendo movimentos a gente vai tentar fazer esse engrenamento alinhado com o eixo da outra roda, ok? Então acho que eu consegui aqui agora a posição correta. Aí eu venho com o outro eixo, coloco aqui
e vou alinhar com o eixo dessa segunda engrenagem lateral. Segunda engrenagem lateral. Ok? Parece que não está alinhado com o eixo. Vamos colocar bem alinhadinho aqui. Que a gente vai observar a passagem do parafuso ali naquele furinho, tá certo? Se o negócio estiver bem centradinho aqui. A gente já vê que o parafuso já passou ali no nosso furo. E aí, novamente, nós vamos ter que pingar, né? Para que essa engrenagem aqui fique solidária ao eixo, essa engrenagem solidária ao eixo, 2 furinhos na lateral para a gente vir e pingar a cola aqui. Esse pinguinho de cola vai ser mais fácil porque o acesso é melhor. O problema é na outra engrenagem, mas a gente consegue. Pinguinho de cola aqui, deixa curar, pinguinho de cola do outro lado, e aí vai garantir que essa engrenagem fique solidária ao eixo, né, da forma que eu estou girando aqui, tá certo? E aí o nosso diferencial vai funcionar da forma adequada, ok? Então estou acionando aqui como se fosse um motor e ele vai girar os 2 eixos, ok? Então é isso aí. Aqui então a gente conseguiu montar o núcleo do nosso diferencial, que é o passo mais difícil aqui nessa montagem parcial que a gente vai fazer na próxima aula, ok? Observe que o eixo, né, ele tem 4 porcas aqui, que vão ser 2 porcas que vai ficar do lado externo da roda, as outras 2 vão ficar do lado interno, funcionando como porca e contra-porca, fazendo a ligação solidária da roda, né, ao eixo. E aí a nossa montagem vai estar concluída, não é isso? Aí nós temos uma tampa aqui superior e uma tampa inferior, só para cobrir, né, esse mecanismo. Nós podemos colocar uma graxinha aqui para que a coisa funcione com menos atrito, ok? E dessa forma eu espero que vocês montem com sucesso o nosso diferencial na próxima aula no Space Maker. Então agora nós vamos montar o restante do eixo cardan, tá certo? Então essa aqui é a peça fêmea, ó. Veja que tem um furo aqui, onde vai vir a parte do macho. E aqui é a junta universal, né? A cruzeta, que é essa parte que gira aqui dentro. Interessante que esse pino aqui, ó, ele já é impresso na mesma hora, uma peça única aqui, ok? Ele já fica girando aqui. Na própria impressão 3D a gente já consegue esse efeito. E o outro pino vai entrar aqui para fazer o acoplamento dessa peça com a peça que já está lá engastada no nosso eixo cardan. Então nós vamos ir com essa outra peça aqui e passar o pino para fazer o acoplamento. Vamos tentar fazer isso aqui de uma forma mais visível para vocês. O ideal era que tivesse uma moçazinha para a gente segurar uma das peças e fazer o acoplamento da outra, tá? Então vamos tentar aqui ver se nessa posição aqui a gente consegue fazer isso. Então aqui vai vir e aqui eu vou colocar o nosso pino. Parece que consegui de primeiro, ó. O pino já está passando e prendeu a nossa peça, ok? Aí agora aqui do outro lado nós vamos fazer a colocação de um anel de fixação que vai deixar esse pino no local adequado, ok? Então tá aqui, ó, mínimo ele, né, um anel de fixação que a gente vai colocar ali para deixar o pino no lugar. Então o pino está aqui, o pino está aqui, né? Nós vamos vir com o nosso anel de fixação, ele tem uma parte plana e uma outra parte com ressalto. A gente coloca a parte plana aqui em contato com a peça e aqui a gente vai tentar colocar o nosso anel de fixação.
Então ele encaixa ali rapidinho e agora a gente já tem a outra parte do eixo cardan aqui acoplada, certo? Aqui vai ter um pino mais adequado do que esse, como eu já falei. E aqui a gente está construindo o nosso eixo cardan, acionando já o nosso diferencial. Então agora nós vamos vir com a parte, componente macho, né, do eixo cardan, e vamos inserir aqui na parte fêmea, tá certo? Talvez seja necessário a gente lixar um pouco, porque está difícil de entrar aqui, ok? Mas colocamos uma lixa na plana e colocamos isso aqui, lixamos, certo? Agora estamos aí com o nosso diferencial montado, acoplado ao eixo cardan. Aqui vai estar acoplado ao motor, né, que nós não temos aqui para mostrar. Eu estou fazendo esse vídeo de casa. Então aqui vai ser na parte intermediária do chassi, e aqui a parte traseira, onde vai ter os feixes de mola para acoplar, e assim a gente conseguir a montagem do nosso, dessa primeira parte do caminhão, né? Aí ainda está faltando, né? Que na terça-feira a gente vai montar. Estão faltando as duas rodas e os pneus traseiros, né? Espero que terça-feira a gente esteja com tudo isso para fazer essa primeira montagem. E aí a gente já vai dar um grande passo nesse projeto Caminhão 2025.2. Até a próxima.